Saudações! Me chamo Ivan Preus, estamos com o Podville. E hoje, agradecer a Deus, agradecer a família, podemos receber o mestre Roberto Dias Borba. Muito obrigado por aceitar o convite. O seu Roberto tem uma história incrível. Eu encaminhei para ele o convite, ele, sim, sem problemas. A humildade é uma característica das grandes pessoas. Eu cada vez mais tenho certeza disso. A vida pessoal e profissional de Roberto Dias Borba. No esporte de Joinville catarinense, a família e os amigos. Recebi hoje, mestre, muito obrigado por aceitar o convite desse jovem aqui que quer passar um pouquinho de conhecimento, a história de Joinville, e não tinha como não convidar o senhor, ainda mais para quem é apaixonado pelo esporte amador. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que tenho que agradecer, né? Recebo assim alguns convites ultimamente para comentar jogos, né? Tem hoje uma diversidade muito grande com o streaming, né? Nós temos aí no Facebook, no YouTube, são várias manifestações de pessoas que muitas delas não tiveram uma formação no jornalismo, né? E o Podville só é possível graças à parceria de alguns amigos, entre eles Rancho Timbé, Centro de Eventos Rancho Timbé. Melhores bailes, formaturas, uma estrutura incrível para o seu evento. Valeu, Rancho Timbé! Outro parceiro, M5 Imports. Entre lá no site da M5 Imports, tem no Insta e tem no Face também, os melhores produtos, relógios, perfumes, vale a pena conferir. Valeu pela parceria M5 Imports. Grupo Liderança Proteção Veicular. O seu carro protegido com um custo acessível, furto, roubo, acidentes, perda total. Vale a pena, valeu. Obrigado, Liderança Proteção Veicular. E a Red Horse. Red Horse também sendo uma grande parceira nos ajudando. Podville agradece muito. Red Horse, do lazer ao trabalho, sempre combina Red Horse. Valeu a parceria! A minha formação no jornalismo é na prática. Eu tentei a parte acadêmica, não consegui. Não saberia nem se teria condições de sobreviver. Porque na época que eu tentei o vestibular, a única faculdade aqui próxima era Curitiba. Então, a minha mãe viúva teve que fazer um empréstimo bancário para eu ir fazer a inscrição entre outubro e novembro do ano anterior, foi em 1974, para a primeira semana de 1975 estar em Curitiba para prestar o vestibular. Na época eram 5 dias e eu tive a felicidade de ainda tenho parentes em Curitiba, de poder aonde dormir, mas tinha que bancar a minha alimentação. E se eu tivesse a sorte de ter passado naquele curso na Universidade Federal, que é gratuito, mas eu não teria como sobreviver na parte dos gastos. Sim. Né? O transporte não era tão caro como é hoje, a viagem até Curitiba, mas a estadia eu não saberia como conseguiria sobreviver. Mas vim para Joinville. Voltei, né, para minha cidade. Uns 2 meses depois teve a segunda chamada naquele tempo não era Univille ainda, era FURG, né? Era a Fundação Universitária, hoje é a Universidade da região de Joinville, e fiz a segunda chamada para a História. Fui entre os 8 que participaram no concurso para a História, né, naquela segunda chamada, foi a melhor pontuação. E que se eu tivesse escolhido um outro curso, estaria também conseguido atingir a classificação. E aí, no meio do caminho, no mês de agosto de 75, aí tive a grande oportunidade de começar realmente, efetivamente, no jornalismo, no Jornal de Joinville,
onde eu sempre falo assim, até em tom de brincadeira, com o Toninho Neves, que foi a pessoa que me deu a oportunidade. Levei umas crônicas que eu tinha escrito e foram publicadas, também não sei como, o seu Nerval Pereira deu chance para aquele garoto que ele nem conhecia. O senhor está com quantos anos em 75? Estava com 19 para 20 anos. 19 para 20. Eu sou de setembro, né? Sim. E comecei realmente naquilo que eu gostaria de fazer, que é o jornalismo. E o Toninho foi a pessoa que me deu essa oportunidade. E essas crônicas, ele sempre falava, as tuas poesias aqui, ele chamava de poesia minhas crônicas. E como, isso é numa notícia? No Jornal de Joinville. Jornal de Joinville. Que era do Diário Associados. O jornal mais antigo que o próprio Pré-Notícia. E ali fiquei 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E dali o Herculano Vicenzi me levou para a notícia. Ele tinha saído da notícia, brigado com o seu Nerval, que era o diretor, e o Toninho recolheu todo mundo. Recolheu o Herculano, o saudoso amigo Adilson Borges. Nós fizemos uma grande equipe no Jornal de Joinville e o seu Nerval disse, opa, deu uma bola fora e vou recontratar o Herculano. Vou reconsiderar a briga que nós tivemos, a discussão, e ele vai voltar para a notícia. Aí o Herculano disse assim, olha, estou voltando, eu estou indo para um lugar, amanhã eu te digo para onde que é, e você vai junto. E eu não acreditei, né? Até eu escrevi isso nas minhas crônicas. Não acreditei. E aí, no dia seguinte, ele me disse assim, ó, acertei minha volta para a notícia e você vai junto. Mas só assim, ó, você vai ter que fazer um período de testes por 15 dias. Então, eu fazia o teste pela manhã na notícia e à tarde era funcionário do Jornal de Joinville. Coisa inconcebível hoje em dia, né? Sim. E aí, quando eu estava completando o 2º dia de teste, o seu Alaor Lino da Silva disse assim, não, pode pedir a conta lá que você vem trabalhar conosco. E aí eu fiquei por 13 anos na notícia, daí tive uma interrupção em 1990, saí e voltei em 96 e fiquei mais um período lá no Jornal da Notícia até 2007, quando o jornal praticamente se esfacelou, né? Acho que o último ano é 2000 e... Foi 2016, 16, né? Mas 2007, os remanescentes antigos foram todos que foi a venda a venda foi em 2006. Aí o grande Nelson Cirati, que teve na redação, disse assim, agora o grupo RBS abriga o maior número de jornalistas todos os seus veículos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, como se desse aquilo ali como uma garantia que ninguém ia ser demitido. Mas 1 ano depois, vai outro, não ficou ninguém. Hoje, infelizmente, a redação da notícia, nunca mais estive lá, né? Agora é um outro local, tem 3 pessoas, infelizmente, né? Eu acho que é só eletrônico hoje, né? É só eletrônico e uma edição... dominical, né? Isso, semanal, impressa, com todos os conteúdos dos outros órgãos. Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina, tudo só muda o título. Misturança. É isso. Infelizmente. Nós já enfrentamos isso na época quando nós estávamos nessa transição, né? Nós tínhamos agência de notícias, nós íamos lá, inicialmente era no Telex, né? Antigo Telex, depois pela internet, nós podíamos escolher os textos das agências que nós íamos publicar, ou se era no esporte, se era na economia, do noticiário nacional. A primeira medida que foi anunciada foi o corte das agências, e aí o que nos sugeriram? Vão na internet, copiem o que tiver na internet. Interessante. Essa vai ser a referência. Infelizmente isso hoje é o jornalismo, né? E é o que acontece hoje, né? A gente tem sim. Até a gente vai conversar um pouquinho depois, né? Essa qualidade, né? A quantidade, sem dúvida, de acesso à informação é muito maior do que... Mas o que está chegando, né? Exatamente, como filtrar, né? E como acreditar naquilo de tudo que está na internet, né? Como acreditar, né? Os filtros, né? A gente... eu tenho uma filha de 12 e outra de 10, né? E não tem. A gente tenta deixar a internet, tentar filtrar ao máximo, porque é uma terra de ninguém, infelizmente. Sim, Mas as informações chegam, então...
como filtrar isso para um adolescente, para um adulto. Isso é no esporte, é política, tá bem complicado. Eu acho que a gente ainda não... A gente tá amadurecendo nessa nova maneira de... Se é bom ou ruim, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas falando nisso, professor, essa paixão porque eu convivo muito no esporte amador, tenho amigos. Quando é que aflorou isso? Porque... No ventre da minha mãe. Sabe por quê? Meu pai jogava futebol e a minha mãe acompanhava os jogos. Eu devia estar na barriga, no ventre dela, já acompanhando os jogos. Vi um verde e branco do Glória Futebol Clube. Hoje é Sociedade Glória, né? Uhum. Todo mundo sabe lá que é tratado como Restaurante Glória. Tem um bonito do estacionamento. Cabe, acho que um dos únicos lugares em Joinville que você vai, deixa o seu carro, não precisa pagar estacionamento, mas ali era o nosso tapete, o nosso gramado. Ali que a gente podia brincar com os amigos. Acompanhei a última fase do Glória, que disputou o Campeonato da Liga de Futebol até 1967. Eram os treinos terças e quintas-feiras. A gente chegava cedo para ver. Na época já tinha jogadores veteranos atuando na primeirona, mas eram jogadores diferentes, sabe? Eu vi Cocada, Davi da Graça, uma força de vontade, uma raça, uma determinação, chamando os companheiros quando levavam um gol. Eu, garoto, vi isso, né? Vamos lá, vamos ganhar. Mas teve um jogo lá contra um time que eu não sabia quem era o adversário. Fui descobrir depois que era um bom time chamado Sulista, do bairro Guanabara, onde José Pereira Sagaz não foi um bom zagueiro, mas era aquele back de ribimba, né? Aquele back que dava chegada, que venceu o Glória dentro do estádio Paulo Eichholz, que era o nome do estádio do Glória. Paulo Eichholz. Paulo Eichholz. Foi a pessoa que cedeu uma parte do terreno, vendeu em condições para que o Glória pudesse ter o seu estádio. Né? E aquele sábado à tarde... Eu conto isso nas minhas crônicas, foi início, o jogo foi antecipado para sábado, porque o Glória estava fazendo o seu festival com barraquinha, e eu interessado no cachorro-quente, né? Era a única oportunidade que a gente tinha, assim, de comer um cachorro-quente, de comer um pastel, né? A gente era de família de classe média. Eu sempre digo que nunca nos faltou nada em casa, mas não tínhamos nada em excesso. Sim. Né? Então, a felicidade de poder ver o Glória jogar, de poder degustar um cachorro-quente, e até aquele dia o cachorro-quente entrou meio... um gosto diferente, é ruim, né? Por causa de uma derrota, né? Mas uma lembrança muito boa que eu tenho de tudo que aconteceu no esporte e que me deu esse caminho... Porque o Glória disputou em 1973, a primeira vez que teve uma segunda categoria. Antes era só o Sub-18, que começou em 1953 e foi até 1972 exclusivamente só o Sub-18. Era a única categoria de base que a Liga promovia. Isso é organizado pela Liga. Pela Liga. E aí em 1973 teve o Sub-14, Sub-15 e eu não podia jogar. Já tinha passado a idade, mas eram todos meus amigos. E o que eu ia fazer? Eu teria que estar envolvido com eles. E o que eu fiz? Eu vou ajudar de alguma forma. E acabei sendo um tipo de relações públicas e um supervisor. Porque o manager do Glória, da base do Glória. Tu vê só, né? Porque o que era para ser o treinador, e era o diretor de esporte na época, e hoje é o presidente, né? Ele não podia acompanhar os jogos. E como eu sabia como eu ia nos jogos, pega aqui as carteirinhas. Eu tratava lá eu tinha 16, 17 anos na época. Eu tratava com o mesário da liga. Aqui são os jogadores, aqui são as carteirinhas e tal. Eu ficava ali acompanhando. E a partir dali eu fiz um trato com os colegas, se nós vencermos, eu vou fazer um texto e vou levar na rádio e vou levar nos jornais. E aí 73. 2 anos antes de começar efetivamente no jornalismo, né? Não tinha como ir para outra linha. E aí no final daquele ano eu escrevi um texto sobre um resumo do Glória que eu não vi aquele jornal.
Fui ver agora, quando eu fui fazer minha pesquisa, que eu estou fazendo pesquisas constantes no arquivo histórico, eu encontrei esse texto que eu escrevi no Jornal de Joinville. Eu fiquei emocionado, né? De ver ali o resumo. É um dos primeiros texto publicado. Exatamente, né? Um bom formato, né? Com bastante linhas, e que contava o resumo da participação do Glória naquele campeonato. Onde um dos que hoje, se alguém perguntar e lembrar, claro que vai lembrar, o presidente do América estava ali, o João Barbosa. E ele me disse assim, ó, chamava de Beto, né? Ô Beto, não precisa mandar para o Jornal Notícia, manda só para o Jornal de Joinville, que eles tinham um bar na esquina da Rua 15 com a Campos Sales, que é o famoso bar Barbante. O pai só tem assinatura do Jornal de Joinville. Então manda só para lá. Nem precisa... Eu nem pensei, né? Tipo, eu não posso mandar para um outro também, né? Mas tá lá no Jornal de Joinville. O Barbosa disse que é bom jogador. Ele se autodeclara muito bom jogador. Olha, nós não temos uma foto. Eu lamento não termos uma foto. A única coisa que ampara um pouco essa pretensão dele é esse texto que eu escrevi. Mas nesse texto... O destaque do time mesmo, eu lancei assim uma fake news, mas deu certo. Sabe por quê? Homero Fernandes, o pai dele era representante da empresa Lumiere. E aí ele foi transferido para São Paulo para montar um escritório lá e ampliar as vendas da empresa. Isso foi realmente. Eu disse, Homero, vocês vão morar mais ou menos perto de algum time? Olha, parece que nós vamos morar perto do campo da Portuguesa, no Canindé. Eu falei assim, Homero vai para São Paulo em função da transferência do pai e vai para a Portuguesa. O tiro não saiu muito longe, porque ele foi para o São Paulo. Esteve lá no Mirim 1 e depois foi para o Juvenil 1. E depois de São Paulo, o Homero hoje está aposentado. A última informação que eu tinha é que ele está morando em Pissarras. A família foi transferida para Curitiba e ele foi novamente júnior do Atlético Paranaense. Esse sim... Daquela geração, esse sim foi o destaque. O Barbosa jogou, né, no Avaí, da Rua 15, jogou no próprio América, na Tigre, jogou depois no Fluminense também, na Primeirona. Tem currículo, mas de destaque... Pouquinho menos. Menos. Mas a história dele, o que ele até hoje faz lá no América... Essa é outra questão. O senhor estava falando antes, e eu sou de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, onde o esporte... Futebol, conheci através do esporte. E o futebol amador é muito forte lá, muito forte. E muitos agricultores, comunidades, agricultura forte... Ninguém passa necessidade, mas não tem... Então, o futebol amador... É a diversão. Junto com a igreja, os eventos de igreja e um campo de futebol é a base de uma comunidade, né? Com o passar dos tempos, cada vez menos esses vínculos das pessoas com a comunidade. Exemplo... Busca um atleta de fora e paga para ele uma coisinha. Daí o outro time busca dois. Coisinha não, vamos aumentar isso. Não, naquela época. Daí o outro buscava 2 de fora. O outro começou a pegar 3. Até que os vínculos assim da comunidade, 1 ou 2 da comunidade tinham espaço para jogar. E eu notei muito, as comunidades deixaram de se identificar com aquelas equipes. E me parece que é um fenômeno que também aconteceu na nossa região. Eu não vivi essa transição toda, mas lá para mim ficou muito claro. E hoje a gente escuta, tem cada cara ganhando dinheiro que antigamente nem poderia entrar no vestiário. Parece que é uma realidade, infelizmente, né? Isso foi cada vez sendo minado, cada vez mais, né? E uma coisa que eu noto assim, que está cada vez mais acontecendo e diminuindo mais a questão do vínculo, é que os clubes, que os dirigentes, vamos formar um time e vamos entrar no campeonato da Liga.
Agora tem que entrar através da terceirona. A primeira coisa que eu pergunto, qual é o campo? Não tem. A maioria dos novos clubes, dos novos times, não tem esse primeiro vínculo que é da sua sede, da sua base. Qual é a comunidade que vai representar? Tem um nome lá fictício, ou de uma associação que existe, mas não tem o campo. Fico feliz aí que o Ademar Garcia tem um vínculo com lá no bairro, ali o Ademar Garcia, né? Ademar Garcia, né? Também outros clubes que procuram ter o vínculo com a associação de moradores, né? Muita associação de moradores só tem o campo de suíço, não tem o campo de futebol. Sim. Né? Então os outros não têm essa proximidade. Eu quando me pergunto, você era Caxias ou América no tempo do... Eu saio assim, de uma certa forma tranquilo, ileso. Glória. Eu sou Glória. Né? Porque assim, o meu pai sempre me disse assim, nunca vou te levar no futebol profissional, ver futebol profissional. Por quê? Ele foi jogador de clubes amadores e ele disse assim, existe muito burburinho, muito movimento de bastidores, né? Aqueles acertos, né? E o futebol profissional não vai te ajudar em nada na tua formação. Sim. O futebol amador, para mim, é a maior alegria que eu posso estar num campo onde eu reencontro pessoas, a gente troca palavras, muitas gargalhadas, alegria. Para mim, esse é o sentido realmente do futebol amador. Por isso, hoje eu estou totalmente vinculado ao futebol amador, né? Fui o primeiro editor de esporte amador da Notícia. Já tinha outros colegas que fizeram o mesmo trabalho, mas não tão assim continuamente como eu fiz, e exclusivamente. Porque quando marcando um espaço na imprensa. Na imprensa. Exatamente. Que na época eu comecei a editar o caderno de esporte amador na Notícia em março de 1979. E já vão para 43 anos isso. Então, na época, era conhecido como o Maceió do futebol profissional. É o que faz noticiário do JEC. O Borba é o que faz esporte amador. E aí, quando fui para o rádio, em 1991, a convite de José Mira, na difusora. Na difusora. E aí, tinha uma carência de pessoas, porque o convite que ele me fez foi em função de que vários colegas migraram da difusora para a cultura. E aí ele ficou... Abriu espaço lá. E como eu estava fora de jornal e nunca tinha, assim... Na rádio foi em 91 a primeira experiência. 1991. A oportunidade de estar na frente de um microfone. E por causa da minha vivência no esporte, né? Por causa do jornal. E aí, pela falta de pessoas, de profissionais para estar nos jogos, de acompanhar como repórter nos jogos do JEC, ele me convidava. E eu disse, não, Mira, eu vou ficar só no amador. Só no amador, porque assim, outros fizeram e acabaram passando do amador para o profissional e esqueceram o amador. Eu quero estar junto com o amador, né? Com os clubes do amador. Sim. E não é só futebol. Então, apareceu modalidade lá que a gente incentivou, mesmo nunca tendo visto, nunca tendo... todo mundo diz, eu já joguei isso, já joguei aquilo, né? Não, o que mais ou menos eu fiz foi jogar futebol, né? Correr atrás de uma bola. Até em 1974 foi a última tentativa que eu fiz de estar num time que ia disputar um campeonato da Liga, né? O meu colega Ricardo Strobel, que nós estudamos junto no ginásio, ele disse assim, olha, o pessoal do 25 de agosto vai fazer um time juvenil. Era o juvenil na época, não era o júnior, né? Vai fazer um time juvenil. Treino todo sábado à tarde lá. Abaixo de 18. Isso, não, era até 18, até 19, mais ou menos. Até 19. Aí eu fui lá, de bicicleta do Glória até o 25 de agosto. Que já era naquela estrutura ali. Não, era um barracão de madeira só. Estavam começando a construir a sede. E aí, treina daqui, treina de lá, tal. Eu disse assim, com esse time aí não vai chegar em lugar nenhum, né? Não tinha, assim, ninguém assim que tivesse um jogador que fosse de potencial, Sim. né?
E aí na quarta semana, quando cheguei ali, entrando na Rua Iguaçu, já vi um movimento diferente, tinha uns senhores meio barrigudos já no campo, e aí o Osni Lirman, já falecido, né, era diretor na época, chamou que nós estávamos ali, disse, olha, infelizmente não vamos disputar o campeonato da Liga, porque nós vamos pegar esse dinheiro para construir a sede. E até eu escrevi uma crônica dizendo assim, os garotos que construíram a sede do 25. Então, abriram mão de disputar aquele campeonato para construir a sede, né? Então ganharam muito mais, eu acho. É claro que a gente poderia estar numa competição, mas o clube ganhou muito mais. Essa é uma questão que também a gente conversei muito, né? Eu ainda vejo em Joinville. Alguns clubes investem tanto em jogador, sabe? Quem sou eu para dizer o que vale? Cada um investe no... E tu vai no vestiário, não tem um cadeado, não tem água e pagam R$500 para um cara vir jogar um jogo. Um jogo. Sabe? Então, essas questões, às vezes eu tipo... 2 caixas de cerveja. E não é poucos, tá? E o que fica, e daí nós vamos voltar. O que fica daquela... Porque eu acho que os jovens, vamos lá, uma comunidade, futebol amador, o que está sendo feito para aquelas pessoas? Além do jogo, virar as costas e ir embora. O senhor, até a gente estava conversando antes, é sensacional isso, né? Quem são os clubes da base hoje em Joinville? Quem faz base hoje em Joinville? São as escolinhas onde precisa se pagar para chutar uma bola, né? Então, na minha infância, era muito divertido, muito alegre a gente poder fazer o dever de casa, tirar uma sonequinha no começo da tarde. Opa, a gente escutava um barulho, tem alguém lá no Glória. Alguém chutou uma bola. Sabia o som da bola, né? Vou para lá. E lá se reunia. Claro que nós não tínhamos assim a quantidade de fazer 11 contra 11. Mas a gente aprendeu uma coisa que hoje o futebol profissional faz para os caras aprenderem a jogar, que é o campo reduzido. Para que aquilo? Para conseguir conjunto? Não, eles não sabem tocar bola. Passe. O passe, né? O drible. Tinha um colega, também de saudosa memória, o Volney César Ferreira, ele tinha um drible, um toque na bola, ele dava uma batida por baixo da bola e ninguém conseguia tirar a bola dele. Todo mundo sabia o que ele ia fazer. Todo mundo, mas ninguém tirava. Conseguia tirar. Então, hoje em dia, não se sabe o que um jogador vai fazer, além da explosão, da correria, né? Do chute forte. Não, a expectativa, o senhor falando agora, eu joguei na escolinha Esporte Clube Avenida de Santa Cruz do Sul. Sábado de manhã, 7h30, acordava, chovendo. Não vai ter treino. Aquilo era uma decepção, né? Imensa. E eu não vejo isso assim... Claro, a gente participa dos jogos de base. A relação também, seu Roberto. A relação dos pais com essas crianças. Até assim a gente trabalha com isso até. É triste. Começa o jogo, a criança de 12, 13 anos, eles estão aquecendo, brincando de jogar bola. Então o ambiente... Começa o jogo, professor. O técnico fala pro Joãozinho, Joãozinho, sobe. O pai do Joãozinho tá na beira do gramado e grita, Joãozinho, volta. Daqui a pouco o Joãozinho tá marcando o Guilherme. E o Guilherme joga mais que o Joãozinho. E dribla o Joãozinho. E o pai do Joãozinho já fala, tem que chegar. Bom, resumindo, a feição daquela criança, eu duvido, e a gente tem perdido, eu tenho certeza que crianças param de jogar bola devido ao comportamento dos pais e de alguns professores. Isso me faz lembrar, Ivan, de uma ocasião, acho que foi em 96, 97, teve uma decisão
de categoria de base. As primeiras ali, o 12, o 11, não lembro qual é delas. Mas o fato marcante daquele momento ali foi lá no antigo estádio João Hansen Júnior, né? Que eu lamento hoje que foi transformado em outro empreendimento, e a Sociedade Esportiva e Recreativa Tigre foi uma bandeira que está sendo colocada no armário, né? Mas ficou a lição daquele momento, daquela decisão. O time adversário já estava no gramado, e cadê o time da Tigre, que é o time da casa, mas não vinha, demorou. Olha, aí de 20 minutos vai dar WO, aí de repente vem o professor Márcio Gava com os seus garotos, descendo aquela escadaria até o gramado do estádio. E o que aconteceu, professor? Eu estava numa palestra com os pais dos alunos. Que sensacional. Eu estava falando para eles que aqui é uma decisão que nós podemos ganhar ou perder. E a preleção toda foi para os pais. Preventivo com os pais. O que você falou aí, e não tem professor, não tem treinador que não se preocupe e não olhe para isso, né? E esse é o verdadeiro professor, Márcio Gava, né? Foi assim, não teve a oportunidade como jogador no Joinville, né? Saiu dos juniores e, por ser da base, foi muito criticado, como todo jogador que saiu do Joinville da base para o profissional sempre foi mais cobrado. E ele soube orientar os pais dos seus alunos. Que sensacional. Então, seus pais não aprenderam nada, mas os filhos se tornaram, acho que hoje já são pessoas adultas e são cidadãos melhores do que os pais poderiam orientá-los. Eu sempre conto essa história que é inacreditável. Eu nem vou mencionar as equipes, mas eram sub-13 ou 12. Semifinal no campo da Cercos lá. As duas equipes. Vários pais, era um dia, acho que um sábado de tarde. Campo da Cercos lá, um dia bonito, as crianças, né, aquecendo, aquele nervosismo numa semifinal, mas elas estão brincando ainda, as crianças. Não tinham, sabe, arquibancada, muitas pessoas. Inicia o jogo. 5 minutos do primeiro tempo, um pai grita: Joãozinho, pode chutar que o goleiro é muito ruim. E passou um tempo, esse pai deu a mesma orientação: o goleiro é muito fraco, Joãozinho, pode chutar. O que acontece? O Joãozinho, né? Só que o goleiro, que o pai do Joãozinho se referia, também tem pai. E tava lá na arquibancada. Resumindo, uma batalha de pais e mães e aquelas crianças no campo da Cerca aos 10 minutos do primeiro tempo olhando aquilo. E criança chorando. Joãozinho, pode chutar que teu pai é muito fraco. Por as vias de fato, mãe, pai, sucos, chimarrão, uma loucura até acalmar. 10 minutos do primeiro tempo. O senhor imagina como é que foi trabalhar essas crianças até terminar o jogo? É difícil. Sabe? Então o trauma que isso ali vai provocar pro resto da vida. Eu que tô com 42 não esqueço da cena. Imagina aqueles que estavam com os pais. Então, olha, essa do Márcio Gava aí é sensacional. Essa preleção, eu até vou levar de sugestão. Isso. Que os pais têm que entender. Levar os pais. Exatamente. As crianças, os garotos, os atletas, os jogadores já fazem o seu treinamento durante a semana, já sabem o que devem fazer, né? O treinador passa a orientação, mas daí aproveita esse tempinho antes do jogo para orientar os pais. Eu já vi muitos pais até prejudicar a carreira de jogadores, né? Futuros jogadores. Meu filho não vai jogar aqui nesse time aqui, vai para jogar fora. Levou o filho para Florianópolis, para não sei aonde, deve ter e não jogou em lugar nenhum. E com capacidade de chegar. Se o pai não tivesse atrapalhado... Então, claro que a presença do pai é importante. Sem dúvida nenhuma. Eu vejo você com as tuas filhas sempre, bacana, né? Sim. Vejo nas redes sociais.
uma alegria que você tem de estar com as tuas filhas, né? O teu dia atribulado, mas no futebol é diferente. O pai pode deixar o filho ali no estádio e a partir dali, daquele momento, ele deixa de ser pai, ele passa a ser espectador e o professor, o treinador é que vai orientá-lo. E nunca esqueceu, acho, claro que... Mas a grande maioria está ali para lazer, para aprendizado, para que seja, para praticar um esporte, integração. Né? E o futebol é sensacional, porque a gente aprende a perder. O esporte em geral. Exatamente. O esporte em geral tem uma função na sociedade. A socialização é importantíssima. Eu ainda voltando lá para o Glória, quando tinha o campo de futebol, a cada sábado à tarde, domingo de manhã, eu conheci pessoas da comunidade. Esse é fulano, esse é outro. Tem um fato lá que eu conheci o seu Nerval Pereira, antes de ser Nerval Pereira meu chefe no Jornal Notícia, ele falando lá num jogo que ia ter entre imprensa e bancários. E aí, ele brincando com um goleiro. Será que ele vai jogar para nós ou jogar para eles? Porque ele era também locutor e bancário. E quem era esse goleiro? Lourival Budal. Como é que é? O narrador da galera, né? Narrou fatos históricos, gols memoráveis do Joinville, e eu conheci ali, garoto. Esse é Lourival Budal, no começo da carreira. Então, outras pessoas que habitualmente estavam ali no seu lazer, jogando futebol, eu conheci através disso, de um campo de futebol. Hoje em dia é difícil um pai poder deixar o seu filho ir num campo, por causa dos envolvimentos que tem, dos problemas que cercam o futebol, né? Os campos de futebol, as áreas de lazer. É difícil hoje em dia para um pai achar... Eu chegava para minha mãe e disse, mãe, estou indo a tal lugar, vou a tal lugar. Nunca tive a repreensão. Sim. Né? Porque eram outros momentos, outras épocas. E hoje, infelizmente, nós não temos mais isso. Até antes de entrar nesse mérito, que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho da questão do poder público relacionado a isso. O senhor viveu a América Caxias virando Jack. O senhor tem algum fato, alguma coisa daquela... Por que o América e o Caxias viraram Jack? Olha, eu começando no Jornal de Joinville, até falei isso quando eu estava fazendo o material do centenário do América, que foi publicado no jornal, hoje não circula mais aqui, o Notícias do Dia. Eu fui falar com Joel Mendes, veio de Tubarão, jovem, veio fazer educação física, tinha saído do Hercílio Luz, veio para Joinville e foi jogar no América. E aí, em um determinado momento, no final de 75, chegaram na redação do Jornal de Joinville três rapazes, 3 jogadores do América. Joel Mendes, Nelinho e Ademir Feijão. Aí o Nelinho foi o porta-voz deles. Olha, nós estamos aqui para comunicar que estamos em greve. Estamos em greve e não vamos treinar. 3 atletas do América. Do América. Esse é um fato... Era o momento do futebol profissional de Joinville naquele momento, final de 1975. Clubes sem condições de pagar salários, não eram coisas astronômicas que são hoje, mas não tinham recursos para cumprir com os compromissos que tinha com os jogadores. O Caxias também não foi diferente, não chegou a esse ponto assim de fazer greve, mas não tinha como contratar algum reforço. Você veja que naquela época, o caso do Joel Mendes veio para Joinville porque ele veio fazer educação física, né? Veio estudar e a maioria dos jogadores eram da base, eram jogadores de Joinville ou já um pouco mais veteranos, mas a maioria todos com vínculo com a cidade. Com a cidade, né? Com famílias aqui, revelados pelos clubes, e que não teve mais como fugir disso, né? Então, o que os dirigentes faziam?
e um para os empresários. E um dos empresários era da Companhia Anzen, o seu João Anzen Júnior. E ele passou para o filho, o João Anzen Neto, disse, ó, isso aqui é contigo. E aí ele convidou de cada órgão de imprensa um representante para uma reunião. E que, na época, o nosso editor de esportes, o Hilário Miller, também de saudosa memória, ele tinha uma outra atividade durante o dia, que era trabalhar num escritório de contabilidade, e à noite virava jornalista, né? Para fazer uma dupla jornada. E aí ele não poderia sair do escritório para ir para nessa reunião. E o Toninho Neves, que era o nosso chefe de redação, disse assim, ó, quem vai é o seu Raul Fagundes. Nós chamávamos de decano, na época era o jornalista mais antigo. Daí o seu Raul, naquele jeito bem arrastado, de falar assim, futebol não é comigo. O Toninho disse, não, o senhor vai lá, é uma reunião. E ele trouxe as primeiras impressões. Final de 75. Final em dezembro, por aí de 75, para começo de 76. E aí a coisa foi acelerada para que houvesse aí os dois elencos, não houve fusão entre patrimônios, né? Devia ter sido usado um outro termo, não no caso de fusão. Sim. Mas os dois elencos de profissionais deixaram de existir, e Caxias América se retiraram de cena e surgiu um outro clube que é o Joinville Esporte Clube. O seu João Anzen Neto que... deu a ideia para o filho, João Anzen Júnior. Aliás, João Anzen Neto... é o que recebeu a sugestão e viabilizou. Daí. Exatamente. Ele que disse, eu não vou ajudar dois clubes, vou ajudar um só. Então vamos fazer uma coisa começando do zero, né? Muitos clubes aqui em Santa Catarina, no caso do Internacional de Lages, já mudou de CNPJ várias vezes para fugir disso, né? Sim. E não consegue sair da mesmice. Por que jogar no Ernestão e não no América? A estrutura era... Não, é assim, ó, foi decidido que a reforma, o estádio para ser reformado, ampliado, seria o Ernestão. E aí os primeiros jogos de 76 foram no Olímpico, no América. Os primeiros jogos do JEC foram lá no Olímpico. Foram no Olímpico. A estreia foi no Ernestão, contra o Vasco. Aí depois levou toda a estrutura para treinos e jogos no América. Enquanto isso, em 76, começo de 77, a reforma e ampliação do Ernestão, que tinha metade da arquibancada, ali a coberta, a outra metade foi feita nessa grande reforma. E aí foi colocada a metálica e a estreia no Campeonato Brasileiro foi contra o Grêmio aqui. 22 mil pessoas no Ernestão. Vocês que viveram esse período, imagino. A cidade parou naquele dia, né? O comércio fechou, o jornal dispensou todo mundo. O pessoal da oficina estava dispensado para ir ver o jogo, para voltar depois para o trabalho. Copa do Mundo. Era a Copa do Mundo, é. Foi um dia histórico, né? Claro, o senhor tem carinho por ter... O senhor conviveu, o senhor tem carinho. O nosso JEC tem... Qual é o futuro do nosso JEC? Assim, a impressão que o senhor tem... Olha, a gente tem escutado que estilo Cruzeiro, estilo Vasco, parece que estão tentando... o Cruzeiro já... Privados, particulares, parece que é o caminho que o JEC também está tentando. O que será que... É a SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. Se dá ao clube ou se vende por um valor, por um investidor. E o do Joinville até me retraí mais na questão de opinião, porque eu até 2017 eu tinha uma coluna no Jornal da Cidade. Uhum. E eu sempre publicava no Facebook, e o Facebook nos lembra né? Sim, o histórico lá. Histórico, né? Uhum. E eu vejo lá, os comentários que eu fazia na época são pertinentes e podem ser aproveitados hoje. Então, estão atuais. O Joinville patinou nesses últimos anos, né? Não houve nenhum fato novo, não houve uma mudança, a dívida só aumentou, não houve envolvimento, mas precisa ter um pouco mais de organização. Por que os clubes do Camboriú, o Hercílio Luz, chegaram nessa final aí? O Hercílio Luz poderia ter eliminado o Figueirense antes, faltou detalhes. Por quê? Eles se organizaram, eles se planejaram, né?
com jogadores desconhecidos, né? Mas que quiseram mostrar futebol, Sim. mostrar que teriam condições. E claro que o jogador de futebol, quando o time vai bem, ele também vai sair bem, vai ganhar um bom prêmio, né? Não sei se a federação aqui em Santa Catarina não incentiva financeiramente os clubes, só cobra. Os estádios de Santa Catarina, os gramados são os melhores que tem, mas são os clubes que têm que investir. Eu nem tenho o valor do que isso representa, mas há uma padronização no tamanho, há uma padronização no cuidado com o gramado. Ninguém mais reclamou do estado do campo do Brusque, que era um pântano, né? Até o jogo dessa semana aí, o primeiro da final do Catarinense, reclamaram um pouquinho que por causa da chuva... Foi em Camboriú, né? Em Camboriú, Balneário Camboriú, né? A final é sábado agora, né? Exatamente. Foi 1-1? O primeiro jogo 1-1. E a final em Brusque, né? Claro que as instalações dos dois estádios, dessas duas finais, não têm condições de abrigar um grande público. É uma outra coisa que os clubes precisam se organizar para oferecer, né? Nem é toda cidade que tem uma arena como Joinville, que não está acabada, né? É uma outra coisa que poderia ser discutida, colocada em prática para que se destinasse recursos, porque, como nós falamos, o futebol é uma diversão para o público. O Joinville, como foi antigamente o Metropol em Criciúma, surgiu para inibir greve dos mineiros. Isso. Né? Uma questão social. O futebol tem uma função social importantíssima na sociedade. Ainda mais na classe mais humilde, mais trabalhadora. É um esporte do povo. E essa é uma questão, a gente falou, a gente escuta muito, tem que fechar a arena. Jack, um espaço público de esporte, porque não é o campo do Jack só. Não é? É municipal? É um espaço público, é um local público. E me impressiona, eu acho que o prefeito Tebaldi também não construiu só para ser o campo do Jack, eu acho que é um espaço público. Como ele é subutilizado. Como as escolas, as crianças, a comunidade, a arena deveria estar mais viva com a presença da comunidade. Independente do Jack Futebol Clube, esporte profissional. E aí tem uma outra questão na parte do poder público, que é a Secretaria de Esportes estar mais envolvida, mais relacionada com a comunidade, sabe? Ter projetos para a utilização da arena. Não para colocar lá mais uma cafeteria, uma churrascaria, não. A utilização justamente por isso, pelos jovens, né? Para que eles possam conhecer e aproveitar também a arena. Eu escuto muito isso. Privatização, tem que fazer se pagar, porque isso é só despesa. Se fala muito em cafeteria, em lojinha. É um espaço público. E parece que a gente tá superavitário de espaços públicos. A privatização já poderia ter acontecido. Teve um projeto aqui que o Joinville, o antigo vereador o Jaime Xereda apresentou e foi vetado para que o Joinville fosse o administrador único do espaço, né? Aí não vai ter problema mais de gerador, que o gerador está com os dias contados, sim, né? Não pode ter uma sobrecarga, a grama tem que ser replantada. Não foi esse ano que estava interditada a arquibancada lá na estreia? E não se falou qual foi a solução. Não teve uma solução. De uma hora para outra foi interditado, de uma hora para outra não está mais interditado. Sem obra nenhuma, né? Sem nada. O milagre da cobertura. Sim. E eu estava falando que a gente estava conversando, né? O filho do professor Hugues também estava aqui. E ele reclamou que ele, como baterista, ele conheceu música através da mãe dele, mas muito por ações públicas. Aulas na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura.
E no futebol não é diferente. Os espaços públicos, a cidade vai crescendo e a gente estava conversando. Tem cada vez... O Glória terminou, a Tigre vai terminar. Floresta perdeu seu campo, né? Então, esses espaços públicos estão sumindo. Mas eles não somem só porque o particular. São decisões políticas de não fornecer isso para a comunidade, de não investir nisso. É uma decisão política. Empurrar com a barriga é uma coisa assim que a gente vê constantemente. A última agora foi a da ginástica artística, que ganhou um espaço exclusivo lá na antiga prefeitura, né? Mas a ginástica artística tinha um espaço exclusivo quando a Sociedade Ginástica não tinha ainda o seu parque aquático. Ali era o local da ginástica, os idos até 1960. Depois passou para a administração da prefeitura, que não tinha onde colocar os aparelhos, utilizou uma quadra do ginásio Mário Tim, e aí a associação, que é administradora, seria a proprietária do espaço, disse, não, aqui não, vocês não ficam mais. Nós queremos duas quadras para alugar, para jogar. E aí o que se fez? Passou a ginástica artística para o centro de treinamento Ivo Varela. Das 4 quadras, uma ficou com a ginástica. Agora não, agora nós temos mais uma quadra no CT Ivo Varela, porque a ginástica foi para a antiga prefeitura. Não é um local próprio, apropriado, porque hoje em dia, de há muito tempo atrás, se questionou, brigou para que a ginástica tivesse um local com o fosso olímpico, que é uma área que circunda o espaço da competição. Mas ninguém do poder público, né, teve aí a capacidade de apresentar um projeto, brigar por isso, para que a nossa ginástica, a primeira modalidade, fora o tiro-alvo, a primeira modalidade que os imigrantes praticaram. Porque nós temos a entidade mais antiga da América Latina, que é a Sociedade Ginástica de Joinville, né? Mais antiga? Mais antiga, da América do Sul. Não é que essa semana foi noticiado que também tá... Sim, vai virar uma igreja. É verdade. Está alugando, não tem mais como sobreviver. Onde era o salão ali, vai ser todo alugado para uma igreja. Claro que vai continuar ainda com a estrutura. A parte do ginásio, lá com o basquete feminino, né? Mas infelizmente nós estamos perdendo espaço. O outro espaço de ginástica foi a Sociedade de Ginástica de Rio Bonito, também desapareceu, né? Sim. A diretoria lá tá fazendo até faz umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente jogou um festival lá. O Sidney Sabel, com a turma lá de Piraberaba. Silvio César Budal Arins. Tá difícil de jogar com homem, seu Roberto. Não é? Meu homem que já foi um craque, olha, tá pesado, tá pesado. Abraço pro Silvio, né? Que o Silvio também é uma referência aqui no nosso futebol amador. Ele sempre tira sarro, né? Ele é meu compadre. Ele é padrinho de uma das minhas filhas. E um dia a gente estava indo no Colégio Santo Antônio trabalhar lá de manhã. E a gente chegou na portaria. O porteiro olhou pra ele, olhou assim. Tu não é o Silvio do América? Daí ele assim, não, sou eu. Ele chamou o colega dele lá e... Mário, vem cá. O que houve? Te lembra que eu te falava que o melhor 10 que eu vi jogar, melhor que qualquer profissional, é esse aqui, o Silvio do América. Daí cumprimentaram ali, conversaram um pouquinho, daí a gente saiu caminhando, ele olhou pra mim e disse... Eu te falo, tu não acredita, eu te falo. Mas ele nem gosta que conte essas coisas assim, mas o Silvio o Silvio merece essa lembrança, né? E como outros jogadores que passaram aqui, que suaram e souberam jogar futebol. Pode ser exemplos, bons exemplos no nosso futebol. Hoje em dia não temos mais, assim, com facilidade dizer, aquele lá é o 10... Que sabe jogar, aquele é um bom zagueiro, aquele é um bom atacante, não temos. Até porque perdeu o Silvio do América. Não tem mais o João do Tamandaré, ou não tem mais o jogador. Cada ano quem dá 50 pila a mais leva e pronto, né? Esses vínculos acho que também estão... Essa discussão do dinheiro, eu fiquei estarrecido, sabe? Quando fui no arbitral da Primeirona.
Foi há 2, 3 semanas? Foi dia 22 de março. A discussão é em torno de que quando é que a prefeitura vai nos pagar? Quando é que nós vamos receber da prefeitura? E a discussão de quanto um árbitro vai receber, meu Deus, isso aí não pode aumentar a taxa de arbitragem. Esses não podem ganhar mais. Sim. Tem até dirigente que achando que se o árbitro fosse lá de graça ainda ia fazer um favor, né? Mas o que eu fiquei assim aborrecido em ver aquela discussão de boteco de bar. Não era uma discussão de um árbitro. Das 10 equipes top hoje do futebol amador de Joinville. Exatamente. Ali eu tiraria ali o seu Amaro do Tamandaré, o Djalma lá do Morro do Amaral e também o Paulo do América. Foram as 3 pessoas, os 3 dirigentes mais lúcidos que eu vi no arbitral. Os outros eram um burburinho, Torre de Babel, que não apresentaram sugestão nenhuma. Aí depois eu pensando assim, não, mas o torneio que dá um bom dinheiro é o torneio do boi, né? Eles podiam disputar o torneio do boi, não disputar a primeirona. Sim. Né? Porque aqui já tivemos torneio do boi, torneio do porco, né? Ali sim, é o festival, né? O cara já começa a jogar domingo de manhã, vai até de noite, e aí leva o boi, leva o porco para casa e transforma em dinheiro. Não. E no futebol amador de Joinville, não é o troféu que vai representar, isso aqui é o nosso prêmio, aqui está banhado em ouro, não. É o histórico que esse clube vai ter. Né? Eu sempre falava lá com as pessoas que fazem pesquisa no futebol amador, assim, poxa, o Glória tem títulos de 60 e 61 na primeirona, que eram, naquela época tinha primeirona profissional e primeirona amadora. O Glória foi campeão na amadora. E foi tirado um título de 60 por causa de um jogador irregular, né? E eu sempre digo que aquele título de 61, quando o Glória ganhou as faixas de campeão, é uma coisa que me marcou muito. A primeira vez que eu tinha visto, meu pai me levou, nós fomos lá ver, eles estavam entregando as faixas. Eu nunca tinha visto aquilo, mas por que faixa? Porque foi campeão, né? Então marca um clube, marca uma comunidade, os garotos, né, como foi o meu caso ali, a vida toda é uma coisa que eu me lembro. Então são esses prêmios que o futebol amador está desprezando hoje, em troca do dinheiro, unicamente do dinheiro. E a gente sempre conversa lá na arbitragem, dirigentes, atletas, a primeirona, ela hoje, devido aos via direta, tantas outras equipes que transmitem aí, o Domini lá com a PE, futebol amador hoje, dificilmente um jogo de primeirona e segunda não é transmitido em algum local, né? E as próprias redes sociais hoje, os nossos comportamentos, cada jogo é um reflexo. Então, quanto mais qualidade de jogo, de comportamento, de estrutura a gente demonstrar, melhor serão os campeonatos, porque a gente está vendendo, querendo ou não, é um produto, né? É um produto, E às vezes algumas coisas pequenas, detalhezinhos que impedem que um pouquinho é o que o senhor falou, né? Não pensar no coletivo, essas coisinhas pequenas que impedem de, quem sabe, um patrocínio melhor, quem sabe uma organização melhor, porque a gente vê muito, eu até estava brincando com o senhor antes, até é complicado às vezes, que a gente que trabalha, o meu time ganhou por causa de mim e o meu time perdeu por causa do árbitro, sabe? Então, algumas questões assim pra gente dar um salto de... Não é profissionalismo que eu quero dizer. Manter o amador, mas um produto bom, legal, que as pessoas voltem ao estádio, se sintam seguros, que seja um momento de lazer e de entretenimento, que é uma das funções, volto a dizer. O futebol amador tem uma função social numa cidade do tamanho de Joinville, onde as pessoas trabalham de segunda, sexta, sábado e domingo. Eu trabalho aqui na Copa Teté.
lá com o Preto, lá, abraço pro Preto, né? Histórico lá da aviação. Tá lá as famílias. Sim. Eles estão lá para ver o sobrinho. E como tem muitos imigrantes vindo de todas as regiões, as famílias... Tem um time do Pará. É do sensacional. Pará. O nome do time é Pará. Pará, é. E tem um bom retrospecto no campeonato. Nós estamos em segundo, acho que eles até ganharam. A comunidade que migrou de lá para trabalhar, para buscar espaço, para estudar, para sobreviver. O domingo, notadamente, é o momento de lazer daquelas pessoas. Então, essa função do futebol amador, nenhum outro esporte vai fornecer. Muito difícil, é. Eu desafio um outro esporte. As outras modalidades, sempre eu conviveu com todas, mas tem uma reclamação assim, vocês só dão preferência para o futebol. O futebol tem um apelo diferente. As outras modalidades, antigamente aqui, os campeonatos estaduais, eles eram disputados sexta-noite, sábado e domingo de manhã. Eram 3 rodadas, eram por sede, né? E quadrangulares. Então, e para conseguir esses resultados, não tinha um celular, não tinha rede social. A comunicação. Aonde que vai conseguir? O cara que veio aqui, que foi o mesário, ele está em Florianópolis, está não sei aonde, não é daqui. Ninguém pegava o resultado. E aí, como é que vai se divulgar alguma coisa? E o jornalista, o repórter, ele não tem condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Né? Então, com redes sociais, com o WhatsApp, é uma coisa muito fácil. Eu vejo aí pela essa Copa Interligas, né, que Sim. é Vale e Norte, a rapidez que se tem um resultado uma rapidez. O jogo lá em Barra do Sul, lá dentro em Barra do Sul, outro jogo lá em São Francisco, e o resultado aparecendo ali imediatamente. Às vezes a gente está convivendo com o Edgilson ali, dos trabalhos do Edgilson até cobra quem? Resultado online, hoje é online, sai o gol lá, eu já sabe que... Exatamente. Aqui tá 1-0, aqui tá 0-0, lá tá 3 já. Então, quando eu comecei, em 1979, o jornal não tinha edição na segunda-feira. Então, domingo era folga para nós. Mas aí eu circulava de um campo para o outro. O meu carro ganhava 20 cruzeiros na época para botar combustível no meu carro. Eu ia. Aí foi quando me deram fotógrafo não vai trabalhar domingo, só no jogo do Jack. Então pega uma máquina aqui, Te vira. Dá para tirar 30 fotos aqui. 28, 30. E aí foi quando eu me envolvi também com a fotografia, né? E não sabia o que ia sair, mas vamos lá, vai sair alguma coisa, alguma foto vai sair. Daí, a partir de 1980, o jornal começou a fazer experimentos de ter edições nas segundas-feiras com a notícia esportiva. E aí, eu me propus, vou trazer os resultados dos campeonatos, primeira, segunda divisão, e tinha o juvenil, o infantil, do domingo de manhã. Eu ia nos campos, domingo de manhã, pegava o resultado, aí domingo à tarde fazia uma corrida na cidade toda, começava num ponto, no outro, tinha jogos em Araquari, tinha jogos lá no Tamandaré, no Ponte Preta, tinha jogos na Estrada da Ilha, corria por tudo quanto esses lugares aí. E o que eu fazia? Deixava no início do jogo um formulário com o delegado do jogo, combinava assim, você vai me colocar aqui a escalação dos times, com quem fez o gol, se teve alguma expulsão, alguma normalidade, anota para mim e entrega. O jornal me ajudou a fazer um tipo de uma urna. Ficava na banca de revista, no quiosque, lá na Rua do Príncipe, no quiosque do falecido Coalhada, Antônio Carlos Miller Mais, que também foi árbitro. E aí, lá pelas 6 horas, 6h30, 18h30, passava lá e recolhia as papeletas. E aí um dia... As informações dos jogos estavam... Para eu poder escrever e estar na segunda-feira no jornal. Era um exercício enorme para ter a informação, né? E aí um dia, cadê a papeleta do Tamandaré, que o seu Costa lá falou que ia deixar no jornal para mim, para abreviar. E não vinha. Eu fui lá no Tamandaré e na época...
já tinha a tarde dançante, né? Já estava meio escurinho. Aí o corrimão que era só na base do corrimão, não tinha alambrado, né? O corrimão estava todo lotado já de casalzinhos. Um maço daqui, um maço de lá, assim, cadê o pessoal? Já foi embora. Aí, não sei como eu consegui um contato, né? É difícil ter uma ligação telefônica, né? Aí o seu Costa disse, não, mas deixei no jornal. Mas aonde o senhor deixou? Ele deixou na parte do escritório, que entre domingo a gente não tinha acesso. Aí tinha que pegar a chave com o guarda, ir lá e abrir, pegar, está aqui, está tudo, atrasou um monte. Outro fato pitoresco disso aí, de buscar informação, é no Juventus. Do Iririú, na Bananeira. Era um dos, além da Tupi, e da Tupi, a Tigre não era separado, mas a Tupi tinha o local que tinha telefone. E no Juventus, foi um dos primeiros clubes a investir numa linha telefônica. Aí, vou ligar lá e vou pegar as informações, né? Aí liga, tal, ninguém atende, liguei umas 3, 4, na quinta vez alguém entendeu. Aí, como é que foi o jogo? Como é que terminou? Tá? Aí o cara disse, olha, não tô te escutando, aqui o negócio agora é discoteca e tchau pra ti. Que jogo, que? Eu não quero saber. Eu disse, poxa, aí lá fiquei eu sem o resultado do Juventus. Ai. Hoje a gente vê aí WhatsApp, né? Uma moleza, né? Facilidade, né? E as pessoas conseguem se perder. Eu ainda brinco com o pessoal, a gente tem um futebolzinho nas terças, lá no Sydney também. A gente não consegue se organizar com WhatsApp, e-mail. Como é que a gente ia fazer há 30 anos atrás? Né? Então, é impressionante as facilidades hoje. A diferença que nós tivemos na imprensa nesses últimos anos com a comunicação, né? Que não reflete qualidade, né? Mas por um acaso do jornalista hoje ficou mais fácil, né? Mais rápido. Sim. Mas só que hoje em dia não temos jornais impressos. Isso é uma coisa que lamento. Tem os sites, né? Os sites eles acabam substituindo essa parte aí e o imediatismo que o mundo hoje tem, né? E tá globalizado. Para vir uma notícia, que nem exemplo aqui, Rússia e Ucrânia, uma guerra, hoje é online. Deu o primeiro tiro lá, a gente já soube na hora que há uns anos atrás isso demoraria alguns dias para chegar, né? E no caso do nosso esporte, uma coisa que não mudou nada é assim, aconteceu um determinado jogo. Agora temos aí o exemplo da Interliga, temos até a Copa TT, tem a Copa Vila Nova também, é outra bem organizada, mas não temos a informação assim de um texto. Por exemplo, aconteceu um jogo no Rio, São Paulo, o texto está aqui na hora, né? Então, quem faz os sites, eles procuram essa informação. Do nosso futebol amador aqui, deixa para lá, vamos ver uma outra hora. Quando nós estávamos na notícia, tinha muito intercâmbio dos acadêmicos do IELUSC, do jornalismo. E era difícil de ver alguém assim desprendido e interessado em enfronhar, percorrer os nossos meandros aqui. Vamos lá no canto do rio. Onde que é isso? Sim. Vamos lá na Serrana. Não, lá muito longe. Vamos ficar aqui na internet, que é mais fácil. Eu tenho feito até os campos que eu vou trabalhar esse ano, eu tenho filmado antes de chegar. Até para mostrar em casa, né? Para justificar para a esposa, realmente estou trabalhando. Mas assim, o aventureiro, a história que tem aquele aventureiro ali. Quantas pessoas me mandaram no WhatsApp privado? Eu joguei aí. Era difícil, mas a história que tem esses campos, a aviação, quanta gente fez, né? O Tamandaré, né? Então tem tanta história. Você não conheceu o Tamandaré antigo na Santa Isabel, né? Tem mais história aí. Tem mais história. Né? Então, e antes do Tamandaré tinha a mesma família Costa, tinha uma outra área no Parque Guarani, que era o Almirante. Eles extinguiram o Almirante e botaram o Tamandaré. Almirante e Tamandaré, acho que foi uma continuação, né? Então a história do Almirante se completa com o Tamandaré, que começa em 1970. E o futebol
está inserido na história dessas comunidades? Porque os primeiros bairros da cidade receberam os nomes em função dos clubes. Glória, Floresta, são os exemplos. E o que me motiva, seu Roberto, professor, a tirar essas fotos é o trabalho que o senhor está fazendo e faz. Eu não sei se o senhor tem essa percepção, agora que a gente está indo aí para o final, a importância, e eu convivo com o pessoal de Cinquentão, Ivonei Sabel, Vanderlei Sabel, Sidney Sabel, eles viveram também esses anos. Eu fiz uma reportagem com os 3. A importância de relembrar isso. Mas não é por ego, não é porque era o final de semana, tem uma história por trás. Cada campo tem uma história de quem jogou, dos filhos. O senhor contou o vínculo do senhor com o esporte por intermédio do seu pai. Da minha mãe, né? Então, dos pais, né? Quem traz isso para Joinville hoje, e o senhor, eu não sei se o senhor tem essa percepção, quantas pessoas comentam, relembram, se emocionam, lembram de amigos que já faleceram, lembro dos pais que num jogo meu pai tava lá e eu tomei uma chegada, meu pai brigou, meu pai torceu, ou meu irmão fez um gol. O senhor traz lembranças sensacionais e momentos sensacionais para as pessoas. O que eu estou te deixando aqui, eu coloquei impresso, né? Aqui ainda não está completo, sabe? Mas falta uma ou outra coisa, pouca coisa. Mas a ideia daquilo que eu pretendo, que o valor, o custo é que o trabalho está pronto. Falta eu colocar na prática, né? Por causa do valor de impressão. Mas o que eu quis fazer aqui é lembrar a minha passagem, principalmente no jornalismo, algumas já desde a tenra idade, mas tudo relacionado com alguma pessoa, né? Conto histórias da família Sabel, porque convivi com eles, né? Via o Ivonei, ligava lá na Consul, ele trabalhava na Consul, lá no almoxarifado, ligava para ele lá, ligava para o seu Teté. Seu Teté, como é que foi o jogo ontem lá? E quando ligava, o seu Teté trabalhava na Tigre, na Tubos Tigre, lá dentro, lá no trabalho realmente pesado lá, né? É quando vinha a ligação, com quem o senhor quer falar? Com o seu Oswaldo Oliveira Cercal. Aí o cara já sabia assim, ei, o cara do jornal de novo aqui. Era comigo. Era assim, né? Então, essas pessoas têm... Eu conto uma história dentro da minha atividade, do meu trabalho, né? O meu relacionamento com essas pessoas, né? E tem várias outras, né? A grande maioria, não é que eu quero dizer, eu fiz, não. Eu estava envolvido com essa pessoa, né? E essa pessoa precisa ser lembrada, né? O caso do seu Teté, que faleceu, ele precisa ser lembrado. Até esses dias encontrei no arbitral lá, o Preto. Se, pô, Preto, você tá a cara do teu pai. Só para completar o teu pai, agora só falta aquele rádio, que ele ficava com aquele rádio desse tamanho aqui no ouvido, vendo o jogo e escutando lá, às vezes, a transmissão do próprio jogo que estava lá no Aviação e alguma outra que ele estava interessado em acompanhar, né? Então, cada pessoa tem uma história, né? Eu acho interessante quando as redes sociais assim anunciam assim, fulano de tal faleceu. Aí vem aquela mensagem assim, minhas condolências à família, meus pêsames, tudo igual. Sim. Eu tento lembrar da melhor maneira possível aquela pessoa, daquilo que aconteceu, um fato, alguma coisa que fez. Convivência. Né? Convivência. Né? É isso aí. Então temos que deixar essa memória. E eu procuro fazer isso dessa maneira. Né? Então, o que eu vivi e com quem eu convivi, tentei transformar em crônicas, não poesias, como o Toninho me falou lá quando eu fui lá no Jornal de Joinville. Poesia? Poesia não. Então, professor, quem sou eu? Mas receba isso como uma singela homenagem.
futebol, volto a dizer, o futebol amador tem uma função importantíssima na sociedade. Aqui, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Mas em Joinville, o trabalho do senhor dentro do futebol amador tem uma função sensacional também. É que o senhor não consegue escutar as histórias que eu escuto por intermédio das publicações e dos gatilhos que, se não fosse o senhor, estariam esquecidos ou não seriam relembrados. Então, muito obrigado. Obrigado por ser o seu meu ouvido, meu ouvido sobressalente. A gente escuta, não tem. O que o senhor escreve, fala, e volto a dizer, não é ego, não é por resultado. A emoção dos caras contando aqueles períodos, aquelas convivências, sabe? E é por intermédio do senhor, tá? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho do senhor. É uma singela homenagem. Eu entrei no jornalismo por convicção, nas convicções que eu tive desde quando eu era garoto, e a convicção de fazer um trabalho, né? Não que jornalismo, vou encher o bolso de dinheiro, sabe? E também não escrevi isso aqui por vaidade, né? Porque agora é escritor, agora vai ganhar dinheiro. Nenhuma das duas coisas, sabe? Eu falei isso para os meus filhos em casa. E realmente para memória, para a cidade ter um lugar, a possibilidade de fazer uma pesquisa de nomes. Não é uma crônica, aliás, é uma crônica, não é uma biografia completa de nenhum deles, mas a lembrança. Todos que eu pude, às vezes eu assim, poxa, falei com fulano, não tive como fazer, mas se eu não vou poder colocar nessa publicação, mas nas minhas postagens que eu faço no Facebook, eu tenho um filho falando em casa, pai, esquece Facebook, o negócio agora é Instagram. Eu disse, não, mas eu estou mais habituado, mesmo que o Facebook ainda limite, né, a quantidade de acessos e abrangência, o Instagram está mais aberto, né, pela quantidade, mas aqui eu tenho mais intimidade, né, mas uma coisa que eu nunca vou, já estou aposentado, não ganho aquela exorbitância do teto de 30, quanto é 33, 34 mil? Não é o ministro do STF? Não, também não. Mas eu estou realizado, né? Mas realizado, mas ainda não estou, não joguei a toalha, né? Talvez a mulher reclame lá que eu não carpino, não faço algumas coisas, reforma na casa, mas o escrever para mim é o exercício mais delicioso que eu tenho, a maior satisfação, e poder falar das pessoas, porque eu sempre digo que são os amigos na parte profissional que me deram grandes oportunidades, né? O teu convite é um exemplo disso, né? Pela amizade, né? Apesar de ter pouco tempo, né? E também não ter assim muita proximidade, mas os amigos é que me fazem lembrar do meu nome também. Exatamente, né? É isso aí. Porque eu não vou lembrar das pessoas com quem eu convivi e que no jornal, que eu passei a maior parte da minha vida profissional como jornalista, foi lá que eu ganhei o meu ganha-pão. Né? Fazendo o quê? Falando dessas pessoas. Né? Eu ganhei para falar dessas pessoas. Hoje eu tenho a satisfação, não de que eu tenho o dinheiro sobrando, mas o que eu puder, eu vou sempre exaltar essas pessoas. Né? Obrigado, Ivan. Pô, professor, muito grato. Esse foi um Podvilha aí sensacional, poder contar com o professor. E, professor, mais alguma palavra, mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, né? E claro que já publiquei várias crônicas, até criei uma página no Facebook com o nome do futuro livro, né? E que o livro depende de patrocinadores, né? Já tive em outros programas de rádio, de televisão, e até coloquei eu tenho pronto lá uma justificativa de projeto, né? Explicando do que se trata o livro, e que publiquei no Facebook, e as pessoas disseram assim, poxa, legal, eu quero um livro.
E eu botei lá, estou passando o chapéu para pedir apoio e patrocínios. Sim. E as pessoas, pô, legal o teu projeto. Não entenderam e não viram que se eu tivesse recursos, eu estaria bancando, né? Um valor alto, mas que mostra que a nossa cultura não tem o valor. Não, né? eu vou dar um exemplo para o senhor de outro fenômeno do nosso esporte. Professor Ideraldo Luiz Marcos. Ele teve que correr, conseguiu publicar o livro dele, graças a Deus, que era um sonho dele. O homem foi uma referência, o que ele representou e também teve, infelizmente... Da família do Ideraldo, eu escrevo sobre 3 pessoas. Do pai, o Dico, o próprio Ideraldo e o irmão, o Ico, que faleceu bem antes, né? E que são referências em situações de vida, né? Até o Ico tem um lance que ele está disputando uma bola, jogando pelo Palmeirinhas contra um jogador chamado Santiago, de família rica, veio de Fortaleza para o sul para aventurar, gastar, e o Ico seria a pobreza, lutando para sobreviver. Sim. Né? Então são duas realidades diferentes dentro do campo. É isso aí. Obrigado, Ivan. Professor Roberto Dias Borba, RDB, no Podville, muito obrigado. Pessoal, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Abraço!